Nós percebemos aqui nas páginas iniciais da revelação escrita de Deus, nós percebemos essa fonte começando a brotar. Percebemos essa fonte de doutrina começando a surgir. E que doutrina é essa a que eu me refiro aqui? É a doutrina, é o ensino, é a percepção da verdade de que Deus é aquele que toma a iniciativa na busca do homem. Essa realidade é uma realidade que nós não podemos perder de vista jamais. Nos relacionamentos entre Deus e o homem, é Deus quem toma a iniciativa e o busca. Nós percebemos isso já nos primeiros capítulos de Gênesis. Quando nós notamos que Adão, tendo pecado, em vez de buscar a Deus, se esconde dele, foge dele, e tenta ali, ingenuamente, tolamente se esconder. E então nós aprendemos pela narrativa que Deus sai à sua procura. Deus dizendo: Adão, onde estás? Deus buscando o homem. E nós percebemos a sequência disso. Quando nós vemos, por exemplo, um outro exemplo, nós vemos Abrão. Abrão que era um idólatra. Abrão que vivia longe, não conhecia o Deus verdadeiro. E Deus então se manifesta a ele, nós aprendemos no capítulo 12. E diz a ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Abrão era um idólatra. Abrão não buscava a Deus. Abraão não tinha nenhuma iniciativa, não teve nenhuma iniciativa na busca do Senhor. Mas Deus se manifestou a ele, se revelou a ele, se mostrou a ele. E o conduziu por um caminho que ele não conhecia. E lhe fez promessas, e o abençoou. E fez dele um instrumento para abençoar o mundo. E nós percebemos mais uma vez isso aqui. Nós percebemos um homem que é um enganador, um homem privado de certos afetos naturais, um homem que não hesita em enganar o seu pai cego, um homem que não hesita em roubar os direitos de seu irmão, um homem que tem essa inclinação para o engano, um homem assim sendo buscado por Deus. O que nós encontramos nesse capítulo é essa iniciativa de Deus. Deus procura Jacó em Betel numa noite. Jacó está fugindo. Está aí dando os passos aí na direção de Harã, ao norte. E seguindo por esse caminho, com medo, angustiado, assustado. Mas ele não se preocupa em buscar a Deus, em clamar pelo socorro de Deus. Não, ele só quer fugir. Mas numa noite Deus se manifesta a ele, se revela a ele. E esse homem começa a mudar. Esse homem começa a conhecer o Deus de que antes ele apenas tinha ouvido falar. Essa realidade ligada à iniciativa de Deus em buscar o homem perdido, quando olhamos para a Bíblia e percebemos o crescimento da revelação de Deus ao homem, nós percebemos que isso chega ao seu apogeu nas palavras de Jesus em Lucas 19. Porque o Filho do Homem veio, vejam a iniciativa aí do Filho do Homem. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É nesse ponto da história da salvação da humanidade, é nesse ponto da história da redenção do pecado, que a verdade acerca da iniciativa de Deus na busca do homem perdido chega ao seu auge. Deus agora, ele desce aqui, ele vem aqui, ele toma a nossa forma, ele toma o nosso corpo, ele toma a forma humana e passa a experimentar o nosso drama. Ele participa da cena humana, do cenário tenebroso da humanidade. Ele entra aqui e participa aqui do nosso sofrimento,
das nossas experiências. Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é sentir sede, Ele sabe o que é se sentir cansado, Ele sabe o que é sentir fome. Ele vem aqui. E Ele vem aqui para quê? Porque Ele se encarna, porque Ele desce e experimenta todas essas coisas. O texto diz, Ele vem aqui para buscar e salvar. É a iniciativa divina. É Deus dando o primeiro passo em nossa direção. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós nunca o buscaríamos, jamais. A palavra de Deus diz em Romanos, não há quem busque a Deus. Não há. Ninguém. Nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. O movimento humano é noutra direção. O movimento da humanidade é o mesmo movimento de Adão. É fugir, é se esconder, é evitar, é não se aproximar dele, é ficar o mais longe possível dele e desejar que ele não exista. E desejar, caso ele exista, que ele morra, que ele deixe de existir. Esse é o sentimento humano. Os homens não querem comunhão com Deus. Os homens não querem conhecê-lo. Os homens querem fugir dele o máximo que puderem. E odeiam a simples ideia de um dia se encontrar com ele. E odeiam até a noção de que há um Deus no céu. É isso que a Bíblia ensina acerca dos homens. Não há quem busque a Deus. Não há. Todos se dispersaram. Todos se extraviaram. Não há quem entenda. Não há um justo nenhum sequer. Todos fogem e se afastam. Mas ele faz o contrário. Ele faz o movimento contrário. Ele vem até aqui. E procura se sentar na nossa mesa. Uma mesa onde só há comidas podres. Onde só há sofrimento, dor, solidão, pecado, imundícias. Ele se assenta na nossa mesa para nos buscar, para nos levar para a sua mesa, onde há alimento de verdade, onde há alegria, onde há paz, onde há perdão. É isso que ele faz. E nós temos que assimilar essa verdade. É o Senhor quem toma a iniciativa para que nos encontremos. E se você busca a Deus, lembre-se disso. Você busca a Deus porque um dia Ele tomou essa iniciativa e mudou seu coração.